ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Arthur, por gentileza, coloque nossos queridos de volta à sala. E nesse momento nós vamos apresentar o nosso pregador, e nossa irmã Maria Ribeiro vai orar pelo nosso pregador. Nosso pregador desta noite será o reverendo Silas Cunha de Menezes Filho, pastor da Midway PCA, Igreja Presbiteriana da América. Ele é do Presbitério Noroeste da Geórgia. Na origem, ele é pernambucano, é do Sino de Pernambuco, mas está nesse campo missionário lá na Geórgia, e ele é o nosso pregador. Vamos pedir a Maria Ribeiro que ore pelo nosso estimado reverendo Silas Cunha de Menezes Filho. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso, Pai, o teu nome em toda a terra, Senhor. Pai querido, que momento especial, ó Deus, que nós temos agora, ó Deus, o privilégio de ouvir a tua santa palavra, Senhor. A tua palavra, ó Deus, que transforma, a tua palavra que edifica, a tua palavra que restaura, Senhor. Por isso nós queremos colocar nas tuas mãos, ó Deus, o reverendo Silas Cunha de Menezes Filho, Deus. Que o Senhor use o teu servo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Que aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai, seja para a edificação das nossas vidas, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, que haja crescimento para nós, ó Deus, que o meditar dos seus lábios, Senhor, que o meditar do seu coração, Senhor, seja agradáveis a Ti, Pai, porque quando é agradável a Ti, a nossa vida é edificada e é transformada. Por isso, ó Pai, usa o teu servo, Senhor, com poder e graça. Abençoa a sua vida, Senhor, o seu ministério lá na Geórgia, Deus, onde quer que ele esteja, Pai. Que ele seja, Deus, luz para as pessoas que o veem e que possam sempre aprender com ele, Senhor. Louvado seja o teu nome e abençoa, Pai, o teu servo com a ministração dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Silas Cunha de Menezes Filho, tem a palavra, Deus lhe abençoe. Queria agradecer a irmã Maria Ribeiro. Eu adapto sempre esse salmo que ela orou por mim agora, antes das minhas pregações, que o meditar da minha voz, que as palavras da minha boca e o meditar da nossa voz, todos que estão ouvindo, sejam agradáveis na tua presença, ó Deus, rocha minha e redentor meu. Foi muito bom. Minhas irmãs e meus irmãos, a gente vai meditar no texto que é o texto base desse retiro, João 21, especificamente os versos de 15 a 17. E diante dessa oração, eu considero que o Senhor já nos honra com essa oração, por meio dessa oração, e eu já vou partir para o texto e para a mensagem dessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Estou lendo a Almeida, Revista e Atualizada. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Alguns de nós já experimentamos as dores de um relacionamento destruído. Muito provavelmente todos nós já experimentamos o sofrimento quando um relacionamento que nos é precioso, muito embora não esteja destruído, está pelo menos abalado. E o nosso texto revela um relacionamento que precisava de uma restauração. Porque Pedro, muito embora ele tivesse se gabado de ser aquele que se manteria firme, ainda que todos os demais discípulos escorregassem, foi aquele que tomou o maior tombo, à exceção de Judas, é claro.
Imagino que nesse ponto vocês já saibam que eu estou me referindo ao fato de Pedro ter negado a Jesus 3 vezes e fazê-lo, inclusive, praguejando e jurando sequer conhecer a Jesus, como a gente lê em Mateus capítulo 26. No Evangelho, conforme Lucas, a gente é informado de que, após a terceira negativa de Pedro, Jesus, à distância, olhou fixamente nos olhos de Pedro. E foi naquele momento que Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, como ele havia lhe dito: hoje mesmo, 3 vezes me negarás. E aí aquela passagem que eu estou me referindo lá em Lucas, especificamente no capítulo 22, verso 62, nos informa que após isso, Pedro chorou amargamente. Naturalmente, com um profundo remorso que talvez viesse pelo auxílio do Espírito, a fim de produzir verdadeiro e transformador arrependimento em seu coração. É como que, quando decepcionamos alguém, a gente vai buscar evitar esbarrar naquela pessoa, até que a gente esteja pronto para assumir a nossa culpa e buscar, de fato, remediar a situação. Mas veja, quando a gente volta aqui para o Evangelho de João, não é exatamente isso que a gente vê. Não especificamente aqui nessa passagem, mas no capítulo anterior, capítulo 20 de João, a gente vê que ao invés de estar evitando Jesus, a gente vê Pedro, na verdade, correndo para o túmulo quando ele ouve que o Senhor havia ressuscitado. Logo em seguida, já no começo aqui do capítulo 21, que é o capítulo da nossa passagem, a gente vê ele pulando do barco, apressado para chegar à costa, assim que ele percebeu que era Jesus quem o aguardava ali. Veja, se o natural, se o esperado seria Pedro estar se escondendo, evitando a Cristo por conta da sua vergonhosa tríplice negativa, o que será que aconteceu que provocou tamanho desejo de Pedro para se encontrar com Jesus? Veja, é claro que Pedro estava triste. É claro que Pedro estava envergonhado, mas teve alguma coisa que aconteceu que fez com que ele deixasse de tentar se esconder do Senhor e agora ele, na verdade, mal pode esperar para se encontrar com Jesus. E é uma pergunta justa de pensarmos: o que foi que aconteceu? O que houve? Nós temos uma provável resposta a essa questão no Evangelho de Marcos. Lá na passagem do capítulo 16 de Marcos, um anjo do Senhor aparece a Maria Madalena e outras mulheres, e veja o que o anjo lhes diz lá no verso 7. Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizeis aos seus discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Diante do que Pedro tinha feito, era natural que ele imaginasse que Jesus nem o consideraria mais um discípulo ou um amigo. E então, de repente, o anjo vai, menciona os discípulos e menciona ele especificamente pelo nome. Cuidado do Senhor pelos seus. Isso certamente trouxe esperança de que o Senhor seria misericordioso com ele, ao coração de Pedro. E isso realmente explica o seu anseio para encontrar novamente o seu misericordioso mestre. E a passagem que a gente tem aqui diante da gente confirma exatamente isso. E eu quero que você escute agora, você que é povo de Deus. Os inimigos das vossas almas, tanto o teu coração enganoso, o mundo ao teu redor, o mesmo acusador, Satanás, muitas vezes vão atacar os corações de vocês, principalmente depois de vocês terem cometido algum pecado. E eles tentarão te convencer de que toda esperança está perdida, de que uma vida cristã alegre e útil ao reino é impossível para vocês diante daquilo que vocês cometeram. No entanto, essa passagem nos mostra que o caminho cristão é o caminho do arrependimento e o caminho da restauração. E é exatamente o que a gente vê na passagem de hoje. Se eu pudesse resumir tudo que eu vou falar em uma frase, tudo que essa palavra nos ensina em uma frase, era exatamente essa aqui. Cristo restaura os pecadores arrependidos, capacitando-os a servi-lo novamente. Mais uma vez. Cristo restaura os pecadores arrependidos, capacitando-os a servi-lo novamente. E a gente vai ver 3 coisas aqui. Jesus pergunta, Pedro responde, Jesus restaura. Essas são as 3 coisas que a gente vai ver de maneira muito simples hoje nesse texto. Jesus pergunta, em primeiro lugar.
Veja só, a primeira coisa que a gente deve confirmar aqui, quando a gente vê esses versos, é que de fato havia necessidade de uma restauração. E a gente percebe isso pela maneira como Cristo se dirige a Pedro, Simão, filho de João. Simão era o nome de Pedro antes de ele se tornar discípulo de Cristo. Jesus nunca mais tinha chamado Pedro por esse nome, depois que o próprio Cristo havia mudado o seu nome para Pedro. E então, desse modo, ao chamá-lo de Simão, Jesus deixava claro para ele que tinha algo fora do eixo. Que Pedro havia se comportado como alguém que não conhecia a Jesus Cristo. Simão, afinal, era o nome dele antes dele se conhecer a Jesus e se tornar seu seguidor. Portanto, ao se dirigir a ele como Simão, Jesus demonstra para ele e para todos que estavam ao redor deles que o relacionamento deles de fato estava fraturado, danificado. Veja, você consegue entender isso. Talvez quando você briga com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu filho, e você chama eles pelo nome deles ao invés de amor, querido, e principalmente quando você fala o sobrenome, todo mundo já percebe que tem alguma coisa errada aí. E era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo naquela hora. E com isso em mente, vamos voltar a nossa atenção agora para as perguntas de Jesus. Todas essas 3 perguntas que ele faz são idênticas, praticamente idênticas. Há uma pequena diferença apenas na primeira, pois naquela primeira, Jesus repreende a Pedro de uma maneira velada, de uma maneira discreta, de uma maneira graciosa, mas ao mesmo tempo firme. Observe como na primeira vez que Jesus pergunta se Pedro ama, ele constrange Pedro, ao comparar o amor de Pedro por Jesus com o amor que os outros discípulos também têm pelo seu Senhor. Veja, Simão, você me ama mais do que estes outros que nos ouvem aqui me amam? Afinal, veja, o próprio Pedro havia feito tal comparação no passado. Ele disse, tanto Mateus como Marcos, eles ilustram para a gente essa realidade quando eles descrevem para nós. Em Mateus 26:33 e Marcos 14:29, todos eles registram Pedro dizendo, ainda que todos estes discípulos se afastem de ti, Senhor, eu jamais me afastarei. Então agora Cristo está dando um chazinho de humildade ao seu servo. Outra coisa que se destaca aqui nessas perguntas é que todas elas se concentram no amor. Jesus poderia ter questionado tudo o que ele quisesse, qualquer coisa. Quanto você sabe sobre mim? Você tem integridade moral? Mas não. Ele perguntou, você me ama? E é nesse ponto que eu acho apropriado explicar um detalhe particular dessa interação, porque muitos vão atribuir um significado, uma grande significância aos verbos que João vai usar aqui para descrever as perguntas que Jesus está fazendo a Pedro aqui. Porque as palavras que a gente vê na nossa Bíblia em português, tu me amas ou amas e amas, elas são traduzidas com verbos gregos diferentes. Esses 2 verbos são agapao e o phileo. Ambos são aquela ideia do amor ágape e do amor philos, como se o amor ágape ele tivesse uma conotação mais forte, fosse uma expressão divina do amor, e o amor philos fosse aquela amizade, um gostar, talvez. Talvez haja certo sentido nessa teoria se a gente for olhar simplesmente o significado das palavras em um léxico, um dicionário, mas a gente sempre precisa tomar o cuidado de perceber o contexto nos quais as palavras são utilizadas. Afinal de contas, as palavras elas extraem o seu significado do contexto no qual o autor as utiliza. Veja, eu entendo que João usa essas palavras amas, amas e amas como sinônimos, elas como palavras que significam a mesma coisa. Ele simplesmente escolheu variar para evitar ficar repetindo a mesma palavra. Veja que ele faz a mesma coisa aqui com os versos apacentar e pastorear, significa a mesma coisa, apenas uma variação de vocabulário, e também com as diferentes formas de se referir ao seu povo, seja como ovelhas, seja como cordeiros. Todas essas expressões são formas diferentes de falar da mesma coisa. Então não há uma diferença significativa no nosso texto entre elas. Eu entendo que João utiliza essas palavras diferentes simplesmente para evitar ficar repetindo a mesma palavra. E isso não apenas em nossa cena aqui de João 21, mas ao longo de todo o seu evangelho, João vai utilizar essas 2 palavras que se referem ao amar, né, como significando a mesma coisa. Se não, vejamos. Em João, capítulo 3, versículo 35, a gente lê que o pai ama o filho.
E o verbo lá é o verbo que é o amor ágape. Enquanto no capítulo 5, verso 20, João escreve de novo que o Pai, Deus Pai, ama ao Filho, e agora é o amor philos. Então, veja, fica claro para a gente que João ele utiliza tanto um verbo como outro para descrever o amor do Pai para o Filho. Isso, por si só, já deveria nos convencer de que esses verbos eles têm o mesmo significado para João. Concluir diferente faria com que a gente imaginasse que o amor do Pai para o Filho variou do capítulo 3 para o capítulo 5. E a gente sabe que isso não é verdade. Agora, se a gente volta especificamente para o nosso texto, especificamente no versículo 17, note que o texto vai nos dizer que Pedro ficou triste porque o Senhor lhe perguntou pela terceira vez: Tu me amas? Então, o próprio Pedro, lá no texto, claramente entendeu as duas palavras, mais especificamente aqui os dois verbos diferentes, que são traduzidos como amas, significando a mesma coisa. Porque, veja, se os verbos eles tivessem significados diferentes nessa interação de Jesus com Pedro, se eles descrevessem um tipo de amor diferente, ao mudar as palavras, Jesus estaria mudando a pergunta. Veja, você sabe intuitivamente a diferença entre alguém te perguntar: você me ama? Ou você gosta de mim? São duas perguntas completamente diferentes, como você certamente o sabe. Mas veja, o texto nos diz que o que entristeceu a Pedro foi que Cristo perguntou pela terceira vez. Subtende-se então que ele fez a mesma pergunta, se palavras diferentes, naturalmente significariam perguntas diferentes. E isso não é o que o nosso texto diz. Tendo estabelecido esse ponto, vamos seguir em frente. Como eu disse, o relacionamento deles estava fraturado e a comunhão entre eles estava comprometida. Essa é a razão pela qual Jesus agora pergunta: Tu me amas? Com isso, meus queridos, a gente vê que o amor está na raiz de todo e qualquer relacionamento significativo. O amor é o alicerce sobre o qual a casa dos nossos relacionamentos deve ser construído. E Jesus Cristo, ele não queria Pedro apenas como um servo, ele queria Pedro como um amigo. Foi ele mesmo quem disse: Eu não os chamo mais de servos, mas os chamei de amigos. João 15:15. Lembre-se que Jesus Cristo é chamado a sabedoria de Deus. Portanto, tudo o que Cristo faz e da maneira, da forma que ele faz, ele tem um propósito. E ele coloca esse propósito em prática de maneira perfeita. Então a gente deve assumir, a gente deve ter por certo que Jesus ele tinha objetivos específicos quando, por exemplo, iniciou essa interação com Pedro, comparando o amor que ele tinha com o amor dos outros discípulos já logo de cara. E quando a gente olha de maneira mais aproximada as respostas de Pedro, a gente vai perceber qual era o propósito de Jesus ao agir de maneira tão sábia e perfeita. A gente viu que Jesus pergunta, agora a gente vai ver que Pedro responde. E ao observarmos as respostas de Pedro, eu quero que vocês prestem atenção no que as perguntas de Jesus estavam produzindo no coração dele. Versos 15 e 16, ele responde da seguinte forma: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você consegue ver já uma diferença na atitude de Pedro? Cristo havia lhe dado uma lição de humildade. Ele já não mais se gabava em si mesmo, como a canção que ouvimos, a primeira canção. Ao invés disso, Pedro apela ao conhecimento de Cristo sobre o coração dele. Depois de ser questionado pela terceira vez se ele amava Jesus, a gente vê que Pedro ficou triste no verso 17. Certamente por estar percebendo o que estava acontecendo. E aí a sua tríplice negação veio certamente à sua mente. E foi aí que Cristo indaga pela terceira vez: Simão, tu me amas? E quando isso acontece, de repente tudo parece fazer sentido para ele. Ele parece perceber por que o Senhor está chamando ele de Simão. Ele se lembra que, embora houvesse se gabado diante de Cristo, e embora Jesus tivesse o alertado que ele tropeçaria 3 vezes, ainda assim ele negou ao Senhor. De fato, ele não é Pedro, a firme rocha em si mesmo, mas simplesmente Simão. E João vem nos preparando para que, mediante a nossa leitura desses versos, a gente pudesse chegar a essa conclusão. Qual é a maneira que João nos prepara para chegarmos a tal conclusão ao lermos os versos de 15 a 17? Poucos versos antes, em João 21, versículo 9, logo antes dessa interação dos versos 15 a 17, João descreve a cena desse encontro entre Jesus e Pedro
nos seguintes termos. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas, atenção nessa palavra, brasas, e em cima peixes, e também havia pão. A única outra vez que essa palavra, traduzida aqui como brasas, aparece em todo o Novo Testamento grego, é na descrição que João, em seu evangelho, dá a outro cenário. E a pergunta agora é: que cenário é esse? Exatamente. O cenário onde Pedro estava se aquecendo enquanto negava a Cristo. Lá em João 18, que diz assim: ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido aqui a palavra braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Veja só que interessante. João deliberadamente utiliza essa mesma palavra tão rara para descrever apenas dois cenários. O cenário onde Pedro negou a Jesus e agora o cenário dessa interação entre eles, onde Jesus vai restaurá-lo. Veja, então, esse cenário que João pintou para a gente aqui com palavras em nossa passagem, funciona como se Cristo tivesse ido lá onde Pedro caiu e agora o estivesse pegando pela mão e o levantando. E veja, Jesus não falha, meus irmãos e minhas irmãs. Note como Pedro está diferente agora. Tem alguma coisa acontecendo aqui que fica claro por meio da forma como ele agora se declara ao seu Senhor. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu és o Deus onisciente do Salmo 139. Tu sabes que eu te amo. Meus queridos e minhas queridas, se tentarmos, se nos testarmos, se cavarmos fundo em nossos corações, seria impossível para qualquer um de nós encarar no olho o Cristo ressurreto e apontar para as nossas vidas e dizer: Senhor, veja todos os meus pensamentos, todas as minhas motivações, todas as minhas inclinações, todas as minhas palavras e ações. Veja, Senhor, e veja por minhas obras como eu te amo. Não, irmãos, não, irmãs. Porque se a gente quiser amar verdadeiramente a Jesus, a gente deve primeiro entender a nossa incapacidade natural de fazer isso pelas nossas próprias forças. E Pedro finalmente entendeu isso. Veja que ele não apelou para nada nele mesmo, mas ao conhecimento perfeito e completo do Deus encarnado que estava diante dele. E com isso a gente aprende que não há esperança para nenhum daqueles que se gabam em qualquer outra coisa além de Cristo. Você está, por acaso, se gabando de outra coisa na sua vida? Talvez a sua conta bancária, talvez o seu trabalho, talvez o seu bom nome, a sua santidade, a sua longa e honorária membresia na igreja, a sua precisão doutrinária ou confissão ortodoxa, os serviços prestados ao reino. Perceba que todas essas coisas que eu falei, elas são boas em si mesmas, mas não se atreva, meu irmão e minha irmã, a se gabar delas ou de você. Se gabe de Cristo. Ele é o Salvador. E se não fosse por ele, você ainda estaria condenado. Então, ouça a voz de Cristo perguntando a você hoje, agora, nesse momento: tu me amas? Qual é a tua resposta a esse questionamento? Deixa eu te ajudar a refletir sobre isso, à medida em que a gente pensa, pelo menos, sobre 3 frutos que o amor genuíno produz em nossos corações, qualquer que seja ele. O primeiro deles é que o amor genuíno, ele mantém o seu amado em mente. Veja, um jovem, quando ele se apaixona, ele fica com aquela moça, ou a jovem fica com aquele rapaz durante todo o seu dia, tendo até dificuldade de se concentrar nas suas outras obrigações. Um pai, quando ele, assim que ele tem o primeiro filho, ou uma mãe, ele sai de casa para trabalhar, mas ele fica ansioso para voltar para casa e só vive falando do filho para todo mundo. Eu me lembro de julgar. Eu confesso que eu julgava os pais que faziam isso, até que eu me peguei fazendo a mesma coisa quando eu me tornei pai. E aí a minha pergunta é: quanto você pensa em Cristo durante o seu dia? Você nutre pensamentos calorosos sobre o seu Salvador ao longo da sua jornada? O quanto você fala sobre ele? Será que você não abandonou o seu primeiro amor, meu irmão, minha irmã?
O amor genuíno, além de manter o amado em mente, ele tem prazer em comungar, em ter comunhão, em gastar tempo com o amado. Quando a gente tem aquele amado em mente, a gente anseia por estar com essa pessoa. Você ama estar na presença de Cristo? Você ama o culto público no dia do Senhor, no domingo, onde ele prometeu que a gente poderia desfrutar da presença e da comunhão dele de uma maneira única e mais intensa? Presta atenção na minha pergunta. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, não. Eu tenho certeza que a maioria de nós faz isso, mas você ama estar lá. Você está animado por estar indo se encontrar com Jesus Cristo por meio das suas ordenanças. O amor genuíno, ele, em terceiro lugar, ele produz um desejo sincero de agradar o amado, à custa do próprio conforto e conveniência. A maneira como o nosso amado nos pediu para agradá-lo é obedecendo os seus mandamentos. Você ama obedecê-lo. Muitas vezes a gente reclama quando a gente precisa negar os nossos desejos egoístas por conveniência e conforto, quando a obediência exige isso de nós. Tu me amas. Eu imagino que essa nossa breve reflexão acerca de traços do amor genuíno te ajuda a entender por que Pedro parou de se gabar e por que Pedro teve de agora apelar ao conhecimento de Cristo. Tem momentos na nossa vida que a gente entende, Deus, tu sabe que tem uma fagulhazinha aqui no meu coração. E se essa fagulha existe, foi o Senhor que colocou aqui, porque em mim mesmo eu não te amaria. E ao mesmo tempo você pode entender porque que o amor de Cristo no texto nunca é questionado. Para Pedro, depois de ver o amor perfeito e incomparável de Cristo por seu povo sendo exibido naquela cruz, ele percebeu que o Senhor estava de fato restaurando ali. Ele percebeu que Jesus estava como um cirurgião, rasgando o seu coração com essas perguntas pungentes, para que ele pudesse, enfim, ser curado. E aí Pedro, então, não podia mais se gabar em si mesmo. Louvado seja o Senhor, que é tão misericordioso e cujas misericórdias são precisamente expressas na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Deus o Filho, que não apenas restaura pecadores penitentes, mas os comissiona para um serviço útil no reino. Porque ao negar o seu Senhor, Pedro não era mais irrepreensível. Ele havia se gabado pecaminosamente e rejeitado o Senhor de maneira pública, portanto, ele precisava passar por um processo público de restauração. Por isso que essa interação entre eles aconteceu na frente dos outros discípulos. Veja no verso 15, quando terminaram, plural, de comer. E o texto não dá nenhuma indicação de que Jesus tirou Pedro para conversar em particular. E aqui fica estabelecido um princípio claro. Como o pecado de Pedro foi público, o processo da sua restauração também deveria sê-lo, e o foi. Deixe-me dizer uma palavra sobre disciplina na igreja, que eu considero necessária. Afinal de contas, a gente vive em uma época de extremo individualismo. E um resultado disso, quando se trata de disciplina na igreja, por exemplo, é que a gente entende que quando a disciplina acontece, ela é um ataque pessoal. Mas certamente não é ou não deve ser esse o caso. A disciplina na igreja nada mais nada é do que uma expressão do governo do próprio Cristo sobre o seu povo. Perceba que a disciplina ela foi ordenada e regulamentada por Jesus, lá em Mateus 18. E ele está colocando em prática isso aqui com Pedro diante dos nossos olhos. E qual é o objetivo da disciplina? Todos eles sendo alcançados aqui por Jesus nessa interação. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, a paz e a pureza da igreja. Em terceiro lugar, a restauração do pecador. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer aqui diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Em último lugar, meus irmãos e minhas irmãs, veja, Jesus pergunta, Pedro responde. Em terceiro lugar, Jesus restaura. E através da restauração de Pedro, fica claro para nós qual é o tipo de homem que Deus quer que seja um pastor na sua igreja. Ao restaurá-lo, perceba que Jesus está moldando o coração de Pedro, a fim de adequá-lo ao serviço no reino. Assim, a transformação de Pedro é paradigmática, ou seja, é um exemplo ou um paradigma, para que a gente saiba qual é o tipo de homem que o Supremo Pastor quer que os seus pastores sejam. Afinal de contas, qual é o propósito que Pedro recebe ao ser restaurado? Pastoreia o meu povo. E será que isso só traria aplicações concretas para pastores ou mesmo seminaristas? De maneira nenhuma.
Claro que há uma exortação direta para eles aqui, mas isso fica para um outro momento, porque agora eu quero que todos nós, como ovelhas preciosas do rebanho do bom pastor, todos nós, ao lermos esses versículos, devemos ser encorajados pelo cuidado de Cristo com o seu povo. E no caso do nosso texto, ele demonstra o cuidado que ele tem pela tua alma, ao demonstrar que o seu desejo é que homens humildes e que o amem verdadeiramente sejam aqueles que serão pastores e presbíteros em sua igreja. Há muitas implicações para todos que não são oficiais ou que são oficiais, mas são ovelhas de Cristo, a despeito disso. Muitas mesmo, deixa eu mencionar pelo menos 3 aqui. Em primeiro lugar, ao instituir esse tipo de homem como teu líder, Cristo está mostrando o quanto ele ama você. Você não precisa de uma babá ou de um coach. Você precisa de alguém que ame verdadeiramente o Senhor. Mais do que ele ama você, para que ele possa dizer o que você precisa ouvir com amor e com a graça que flui do próprio Cristo. Você precisa ouvir a voz de Jesus por meio dessa pessoa. João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em segundo lugar, isso te ensina qual deve ser a tua principal oração por aqueles que são teus líderes espirituais. Com que frequência você ora pela instrumentalidade dos médicos que cuidam dos corpos de vocês, principalmente quando alguém está doente. A gente ora tanto, né, por tantas doenças, e para Deus usar os médicos ao tratarem aquela pessoa. Com que frequência que a gente ora pelos nossos médicos da nossa alma, meus irmãos? Que vão estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Que vão estar operando, fazendo uma cirurgia nos nossos corações toda semana no dia do Senhor. Em terceiro lugar, essa interação entre Jesus e Pedro te ensina que o amor verdadeiro por Cristo é o combustível para toda e qualquer vocação debaixo do sol. Isso se você quiser exercê-la para a glória dele. Lembre-se do princípio de Efésios 6:7. Tudo que a gente faz, seja no lar, seja no mercado de trabalho, seja ou mesmo na igreja, a gente deve fazer como para o Senhor, não para homens, e muito menos para nós mesmos. Irmãos e irmãs, aí está o segredo para a gente parar de murmurar, para a gente parar de nutrir amargura, para a gente parar de ter tanto descontentamento em nossas vidas. Qual o fim principal do homem, de acordo com o nosso catecismo? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Acontece que a gente jamais pode se deleitar no Senhor se a gente não glorificar a Ele agora. E a gente jamais pode glorificar ao Senhor agora se a gente não o amar verdadeiramente. Uma coisa está ligada à outra. E o amor está na base de tudo. Então, por favor, ouça a voz do teu Salvador agora, inquirindo a tua alma de maneira simples, de maneira direta, de maneira fundamental. Tu me amas? Talvez você tenha dificuldade de responder essa pergunta agora. E se essa dificuldade for por ser alguém que tem lutado nesse momento contra um pecado grave, por ser alguém que de fato já levou grandes tombos na tua caminhada com o Senhor, e isso te fez, assim como Pedro, não confiar nas tuas próprias forças. Deixa eu te encorajar nesse momento. Você está com a postura adequada e correta e apropriada para ser abençoado por Deus nesse momento. É preciso, meus irmãos, e poucos de nós faz isso, é preciso que a gente chore pelo nosso pecado. É preciso que a gente seja quebrado pela nossa incapacidade de seguir fielmente aquele quem tanto nos amou, e nos amou até aquela cruz maldita. E é exatamente quando você está aí, consciente da tua fraqueza, que o poder de Deus será aperfeiçoado em você. Assim como as águas, elas correm do alto dos montes em direção aos vales para regá-los e torná-los frutíferos. Assim também o faz a graça divina, que desce do mais alto céu para restaurar um pecador verdadeiramente arrependido, capacitando-o novamente a um serviço útil no reino. Que o Senhor nos abençoe a todos com a sua graça restauradora. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, nós te suplicamos nesse momento que o Senhor seja com cada um de nós nessa hora, que o Senhor esteja utilizando, Senhor, esse veículo que o Senhor deu ao homem criado à sua imagem, a capacidade de criar, a fim de que a tua palavra seja espalhada, a fim de que a semente seja lançada e que por meio do teu Espírito possa produzir muito e muito fruto, Senhor. Nós esperamos com a ardente expectativa da tua promessa de que nós seremos não somente chamados quando não te conhecemos pela tua palavra, mas também seremos aperfeiçoados por ela,
até o momento em que, por meio dela, o Senhor, como nosso bom pastor, nos conduzirá à tua casa, onde habitaremos no céu eternamente. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, pelo teu Filho e, ó Pai, pelo teu amor. Em nome do teu Filho e do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Amém. Pode impetrar a bênção, reverendo Silas Filho, por gentileza. Posso sim, com certeza. Que o amor de Deus, nosso querido e misericordioso Pai, o sacrifício do grandioso pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, fazendo resplandecer a luz do Senhor sobre as nossas faces, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Linda pregação, que edificou muito nossas vidas. Interessante que o Espírito Santo é o mesmo. Arthur pode conduzir os nossos queridos para a sala, Arthur, por gentileza. O Espírito Santo de Deus é o mesmo, mas fala de forma diferente a cada século. Não teve uma mensagem repetida. Todas são complementares. Que Deus o abençoe rica e poderosamente, abençoe sua família linda, abençoe seu rico ministério, né? Esteja à sua frente, lhe guiando e apontando sempre o caminho. Deus o abençoe ricamente. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.